A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em mais um domingo, hoje dia 24 de maio de 2020, e vamos estudar a lição de número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Desde já, nós já te damos as boas-vindas em nome do nosso pastor presidente, João Adair Ferreira, e também do nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o pastor Josué Melo. Hoje estamos com mais dois mestres aqui do nosso quadro de professores da Catedral. Nós temos um casal muito especial. À minha direita, o pastor Davi Terto, nosso terceiro vice-presidente aqui do campo. Paz do Senhor, pastor Davi. Paz do Senhor, pastor Albert. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. E à minha esquerda, a missionária Keren, esposa do pastor Davi, a quem então nós temos muito apreço também. Seja bem-vinda, missionária. Paz do Senhor, Albert. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos, portanto, orar ao Senhor para que Ele nos dê uma lição abençoada com a missionária Keren. Senhor nosso Deus, estamos agora, Senhor, na Tua presença. Senhor, meu Deus, nesta manhã de domingo, que o Senhor possa, Senhor, trazer a Tua palavra ao nosso coração. Senhor, que nós possamos entender e compreender, Senhor da glória, os Teus ensinamentos. Senhor, aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar, Senhor, nesta manhã. Senhor, esteja conosco, nos auxilia, nos abençoa e dá-nos uma aula abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu disse, hoje vamos estudar a lição de número 8. Vamos aprender, sobretudo, os Salmos 73 e 77. Acompanhe aí na sua revista em que nós estamos estudando o livro dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Lembrando que as nossas lições de número 1 a 7 já estão disponíveis aqui no nosso canal Catedral Baleia. Todas as lições até então foram ministradas e gravadas aqui em nosso canal, portanto, se você perdeu alguma delas, você pode acessá-las a qualquer tempo. De mãos aí, em sua revista, o nosso texto áureo diz o seguinte: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, 28. A nossa verdade aplicada diz assim: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Os nossos objetivos são os seguintes: apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. O nosso texto de referência é o Salmo 73, verso 1, e o Salmo 77, versos 3, 4, 7, 11 e 16. Diz assim o Salmo 73, verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, verso 3: lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitarás, ó Senhor, para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Glória a Deus. Portanto, hoje vamos meditar em mais dois salmos preciosos da palavra de Deus. Pastor missionária, como nós temos visto, de fato, os salmos, como diz João Calvino, são como se fossem uma anatomia da alma. É interessante que nós vimos ali a nossa humanidade e de que os heróis da fé também são gente como a gente. Nós vemos, portanto, que os homens de Deus também sofrem aflições, também têm momentos de angústias e até mesmo sentimentos, de certa forma, proibidos, como a inveja, em que nós vamos aprender hoje. Os Salmos 73 e 77, portanto, têm lições preciosíssimas para nós e nós vamos começar aprendendo hoje com o pastor Davi. É isso, pastor Davi? É isso, pastor Albert. Essa lição é muito tempestiva para os dias que nós estamos vivendo. Apresentando ao Senhor nossos questionamentos.
nós nunca podemos esquecer que Deus é Pai e que podemos levar para Ele nossas dúvidas, nossos conflitos, nossas crises existenciais. E o tópico 1 vai falar exatamente do conflito existencial de Asaf. Antes, porém, eu gostaria de, para aprofundar a nossa lição, o conhecimento aqui, falar um pouquinho sobre quem foi Asaf. Asaf foi um levita, um dos principais músicos de Davi, a quem o rei nomeou como um dirigente do canto na casa do Senhor. Você pode ler sobre isso no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 31 e 39. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E lá no versículo 39 do capítulo 6, do primeiro livro das Crônicas, diz que seu irmão Asaf, e era Asaf, filho de Berequias. Asaf também era vidente, é o que ficamos sabendo à luz do segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 30. E é interessante essa informação sobre vidente, que a Bíblia diz no primeiro livro de Salmo, capítulo 9, versículo 9, quando Saul estava para ser ungido rei de Israel, aconselharam a ele a procurar um vidente, e esse vidente era Samuel. E nesse primeiro livro está escrito: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, daqueles dias, antigamente se chamava vidente. Então podemos dizer, à luz dessas informações, que Asaf também era um profeta, né? A Asaf são atribuídos à autoria de 12 salmos. Os salmos 50 e os salmos de números 73 a 83. E é interessante que, mesmo sendo ele um levita, um chefe de canto na casa do Senhor, né? Mesmo sendo ele um profeta, mesmo sendo ele um salmista, e conhecendo ele a Deus, ele tem um conflito existencial. Eu diria mais que ele também está atravessando um conflito espiritual. E é interessante esse conflito existencial, nós falarmos só um pouco sobre o que é o existencialismo. Foi uma doutrina filosófica e um movimento intelectual surgido na Europa em meados do século XX, mais precisamente na França. Os diversos autores e pensadores existencialistas se caracterizavam por questionarem sobre a existência humana, as questões existenciais como liberdade, angústia, sentido da vida, morte. E alguns autores existencialistas, como Jean Paul Sartre, Søren Kierkegaard, Albert Camus, Nietzsche, e eles faziam questionamentos tais como: por que estou vivendo? O que é tudo isso chamado vida? Eles talvez se perguntassem como algumas pessoas se perguntam hoje: dos 7 bilhões que já somos de seres humanos na face da Terra, eu faço alguma diferença? A vida tem algum sentido? E Asaf, ele vai questionar também, não só a existência, mas ele questiona também a sua vida de piedade, a sua vida de devoção a Deus. O nosso comentarista, ele cita Jó, Jeremias, passando por esses questionamentos. Interessante que tem um livro do escritor Filipe Yancey, chamado A Bíblia que Jesus Lia, e nesse livro o Filipe Yancey vai dizer que o autor dos Eclesiastes foi o primeiro existencialista que existiu, quando ele começa seu livro dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. E aqui ele vai, no Salmo 73, ele sabe que Deus é bom. Ele começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés,
porque faltou para que os meus pés se desviassem. Faltou pouco para ele se desviar. E ele começa dizendo que ele quase se desviou, e além de quase se desviar, ele também teve um sentimento de inveja. E o sentimento de inveja dele veio por causa da observação da vida dos ímpios, dos arrogantes, dos soberbos. Quem são os ímpios? É aquela pessoa que não tem piedade, desumana, cruel, soberba. O tópico, a palavra soberbo também quer dizer orgulhoso, pessoa arrogante, que se coloca, ou pelo menos tenta se colocar acima dos outros. Ele acha que não há ninguém acima dele, nem Deus. O C.S. Lewis, ele vai dizer, e eu gosto dessa definição de Lewis, ele diz que o orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. Por sua vez, Agostinho, ele via a soberba como o mesmo sentimento que levou Lúcifer a se afastar de Deus, vindo a se tornar Satanás. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E o nécio é aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, é o estúpido, é o ignorante. E Asaf, no versículo 3, até o versículo 12 do Salmo 73, ele vai passar a observar a vida destas pessoas. Ele vai dizer, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham de canseiras mortais, não são afligidos como os outros homens. E nessa observação, ele vai invejar a vida deles, porque parece que, aos olhos de Asaf, mesmo eles sendo arrogantes, soberbo, nécio, eles prosperam. A vida deles é folgada, eles não têm aperto, vivem bem, morrem bem, e aí ele passa a invejar. Então a gente pode, para aprofundar aqui o nosso questionamento sobre a inveja de Asaf, falar um pouquinho sobre esse sentimento que é a inveja. A inveja é a tristeza com a felicidade ou o sucesso do outro. A inveja, ela está intimamente ligada ao descontentamento com aquilo que temos, com aquilo que somos. Ao mesmo tempo que estamos descontentes conosco, ficamos olhando para as outras pessoas. Tomás de Aquino disse que a inveja é a tristeza que advém da felicidade do próximo. E era isso que Asaf estava observando na vida dos ímpios, do soberbo, dos nécios. Sentir inveja é ter uma dor persistente e terrível que corrói o invejoso por dentro. Eu me adianto dizer que Asaf talvez não poderíamos definir ele como um homem invejoso, mas ele teve esse sentimento de inveja, e é interessante como ele abre o coração para nos dar essa informação. Santo Agostinho elaborou uma frase interessante em latim, vou tentar dizer aqui mais ou menos, que ele dizia assim, vídeo sed non invidio, ou seja, vejo, mas não invejo. Então, o segredo para não invejar é esse, é você ver, mas não invejar. Santo Agostinho disse também, no seu segundo livro da sua obra, Confissões, que a inveja compete com a excelência, mas não há nada mais excelente do que Deus. O pastor Ed Renekiewicz, ele vai dar uma definição de inveja muito interessante, que ele diz que o invejoso é aquela pessoa que fica olhando o outro e fica olhando o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa é, aonde a outra pessoa chegou. E ela deseja ser o que a outra pessoa é, chegar aonde a outra pessoa chegou,
ter o que a outra pessoa tem, mas se ele olhasse para outra pessoa e desejasse aquelas coisas para si, não teria nenhum problema se uma pessoa for para outra uma fonte legítima de inspiração. Mas o invejoso não. Ele quer ter o que a outra pessoa tem, mas que a outra pessoa não tenha. Ele quer ser o que a outra pessoa é, mas que a outra pessoa não seja mais. E ele quer derrubar o que aquela pessoa construiu, alcançou. Alguém já disse que a inveja é um dos pecados mais terríveis que existe, porque parece que ele é o único que não dá prazer. Por exemplo, a gula é um dos pecados capitais também. Ele dá um certo prazer, a pessoa que come muito, mas tem que moderar, porque senão pode morrer pela boca, né? A soberba, o orgulho, a pessoa pode se sentir por um pouco melhor ou maior que as outras pessoas, mas uma hora a casa cai. Mas a inveja não, ela não dá nenhum prazer. Ela corrói a pessoa por dentro e a pessoa fica amargurada, azeda e adoece. Asaf vai dizer que ele teve, o coração dele azedou e os rins dele sentia como que estivessem sendo picados. Que coisa terrível que traz a inveja. E temos alguns exemplos de inveja na Bíblia, como os irmãos de José, que por causa da inveja venderam-no para o Egito. Em Gênesis diz que ele foi vendido para os amalequitas, mas lá no discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, em Atos 7:9, diz que ele foi vendido para o Egito. Raquel invejou a sua irmã porque ela não podia ter filhos. E ela invejou sua irmã Léia. Os filisteus invejaram Isaac na terra de Gerar. A Bíblia diz que Isaac plantou, semeou naquela terra e colheu sem medidas, foi próspero. Seu gado aumentou, sua fortuna aumentou, e os filisteus tiveram inveja dele. Os príncipes e sacerdotes tiveram inveja de Jesus, porque ele falava com autoridade. E um dos mais clássicos exemplos de inveja na Bíblia é Saul e Davi. Quando Davi voltou das guerras com os filisteus, o coral lá das irmãs de Israel cantou que Saul matou milhares, né? Mas Davi matou dezenas de milhares. E parece que aquela música, aquele hino não agradou a Saul. E ele olhou para Davi e falou, a mim deram milhares, a ele dezenas de milhares. O que lhe falta senão o reino? E na NVI, na tradução da Bíblia, diz que desde aquele dia em diante passava a olhar Saul para Davi com inveja. Então são esses sentimentos, essa crise existencial, a inveja dos soberbos, que nós vemos Asaf corajosamente expor para nós, mesmo sendo ele um grande homem de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí, meus irmãos, estamos apenas no tópico 1. Agora é o momento de você, como eu sempre digo, pausar esse vídeo, tomar uma água, aproveitar que a aula é gravada e compartilhar ao máximo para que muitas pessoas sejam edificadas pelo ensinamento da palavra de Deus. Olha só quantos ensinamentos maravilhosos que você não encontra em outro lugar, a não ser na escola bíblica dominical. E mais uma vez aqui, pastor Davi, irmã Keren, eu partilho da minha indignação com aqueles alunos que não aproveitam, né, da riqueza que nós temos aqui na escola bíblica dominical. Talvez nem em um curso pago teológico ou filosófico algum você teria acesso a essas lições tão preciosas. Portanto, olha o que aprendemos com o pastor Davi desde então. Nós aprendemos o tópico 1, vimos que Asaf sofreu de um conflito existencial. Nós também aprendemos com o pastor Davi quem foi Asaf, né? E o interessante é que aprendemos que, além de compositor, de um poeta, Asaf também era considerado um profeta, também conhecido por ser vidente. E ele escreveu aí 12 salmos, o salmo de número 50 e a sequência de 10 salmos aí, a partir do salmo 73. Aprendemos o que é um conflito existencial. Do conflito existencial tem-se uma escola filosófica chamada existencialismo, e aprendemos que na Bíblia Sagrada nós temos um tipo, não é isso, pastor Davi?
de estilo literário existencialista, por assim dizer, Isso. que é o livro do Eclesiastes. Eclesiastes. Né? Aprendemos também aqui que o salmista inicia o seu salmo dizendo que o Senhor é bom, mas ele parece que se esquece da bondade do Senhor e começa a comparar-se com os ímpios. Os ímpios, nós aprendemos que são aqueles soberbos, nécios e invejosos. E essa comparação em extremo com os ímpios gerou aquele, talvez, o pior dos pecados aí, chamados capitais, que é a inveja, como o pastor já disse, que não nos traz prazer algum. Essa inveja que o pastor nos disse que é descrita por Tomás de Aquino como tristeza pela felicidade dos outros. Parece que é muito mais difícil, né, pastor? Aquele alegrar-se com os que se alegram, né? Do que chorar com os que choram. É verdade. Chorar é simples, né? Todo mundo consola, etc., vê a desgraça do outro, mas na hora de alegrar-se parece que há uma dificuldade gerada, principalmente sobre esse sentimento terrível chamado inveja. Vimos a citação de Agostinho, olha que riqueza. Vejo, mas não invejo. Né? Olha que trocadilho maravilhoso. E aprendemos que inveja é diferente de inspiração. Você pode se espelhar nos outros, né? Se inspirar, mas não desejar a derrota desse outro, né? Tampouco as conquistas daquele outro, de modo que você comprove a sua inveja. E vimos também que na Bíblia Sagrada, né, a Bíblia Sagrada é muito honesta. Nós temos vários exemplos de inveja, inclusive o que o senhor citou de Davi e Saul foi o tema da nossa lição passada. Né? Então, os irmãos podem voltar aí também e recapitular a nossa lição de número 7. Portanto, aprendemos muito aqui sobre a inveja, esse sentimento maligno, né, que é comparado à podridão dos ossos. No tópico 2, vamos aprender, portanto, como vencer esse sentimento de inveja. Não é isso, missionária Keren? Exato. Vamos aqui adentrar ao tópico 2 da nossa revista. Já no início do tópico 2, a gente se depara de Asaf, então, se questionando do valor da santidade e da purificação na vida dele, porque ele começa, então, o seu questionamento vendo como o ímpio, por mais que ele seja uma pessoa cruel, que não obedece aos preceitos de Deus, obstante a isso, ele é uma pessoa que prospera, que tem uma vida regada de satisfação, de alegria, e Asaf, então, ele vai se questionar sobre a sua santificação, a sua purificação diante de Deus, o cuidado de Deus para com ele. No versículo 13 do nosso Salmo 73, diz: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. O nosso comentarista da revista, ele diz: uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. E nós, na verdade, irmãos, vemos que numa sociedade que nós vivemos tão perversa e corrupta, ser honesto e bondoso parece tão em vão, não é verdade? Ainda mais quando não vemos uma vantagem imediata das nossas boas ações. Muitas das vezes o bem que você faz você não vê retorno disso imediatamente. Mas nós sabemos, a palavra de Deus diz que nós não devemos cessar de fazer o bem. Porque as pessoas o Asaf, ele faz um questionamento como se ele dissesse: por que as pessoas que se opõem a Deus geralmente vivem melhor do que aquelas que nele confiam? Esse questionamento de Asaf era tão avassalador que ele quase perdeu a fé. Como fez o comentário aqui o nosso pastor Davi, Asaf quase vacila na sua fé mediante essa comparação com o ímpio.
O nosso tópico 2.1 entrou no santuário. Nós vemos, então, que o versículo 17 que diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando Asaf ele entra na presença de Deus, ele entende o fim do ímpio. Diz assim, neste momento, ele deixa, de focar os seus olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. A prosperidade dos ímpios, ela se extingue na terra, por serem apenas bens materiais. Estou falando dos ímpios, como nós já bem pontuamos, o pastor Davi aqui já definiu quem são os ímpios, porque as riquezas acumuladas de forma honesta pelos servos de Deus é aprazível ao nosso Deus. Salmos 35, 27, ele vai dizer, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. A Bíblia ela tem mais de 2.350 versículos que falam sobre o dinheiro e riquezas. Isso mostra o interesse do nosso Deus de nos abençoar nessa área. Porém, o tesouro espiritual que temos, a nossa comunhão com Deus, não findará com essa vida, mas nos acompanhará na eternidade. Em Mateus 6:20, diz, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Então, nós vemos a importância, na verdade, de nós não ficarmos observando os ímpios na prosperidade que eles apresentam, mas sim de nós termos a nossa vida, sim, de santidade, de retidão, de fazer o bem, de sermos bons, porque é isso que vai nos levar a acumular tesouros nos céus, aonde nem a traça, nem a ferrugem consome, e é lá que nós vamos desfrutar dessa riqueza ao lado do nosso Deus. O comentário também da revista fala, as observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo como resultado de procurar agradá-lo. Nós sabemos que nós devemos chegar na presença de Deus não esperando de Deus algum retorno. Nós devemos chegar na presença de Deus para o adorar, para poder termos a nossa comunhão com Deus, sentirmos a sua presença. Diz assim em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa riqueza maior está em servirmos a Deus, está em termos comunhão com o nosso Deus. Já o tópico 2.2 diz, permitiu ser restaurado por Deus. O versículo 28 do capítulo 73, ele diz assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. É o versículo que fecha esse salmo, porque aí nós vemos que Asaf entendeu a necessidade de colocar os seus olhos em Deus, não nos ímpios, mas sim em Deus. O salmista ele estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso reavivar a fé. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Mas é necessário que a gente se atente para o que importa, na verdade,
que é estarmos na presença do Senhor. O tópico 2.3, vamos então agora falar sobre a prosperidade dos ímpios, que é temporária. O ímpio que enriquece pode aparentar viver numa completa felicidade, porém, sem Deus, isso é vazio, é momentâneo e é passageiro. E isso Asaf não, a princípio, no Salmo, Asaf não estava conseguindo constatar isso. Ele não estava entendendo que tudo aquilo que ele via acontecer na vida do ímpio, na verdade, era algo vazio, passageiro. Provérbios 15:6 diz: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Na vida do homem ímpio, há perturbação no fruto que ele obtém, pois são adquiridos, na verdade, muitas das vezes de forma ilícita, desonesta, injusta, e isso não traz nem felicidade, nem paz. Estamos acostumados a medir a prosperidade de uma pessoa pelos bens materiais que ela possui, né? E acreditamos que eles trazem paz e alegria para quem os detém. Mas eu costumo até... Tem uma frase que eu aprendi e costumo repeti-la, que é: o dinheiro, ele traz facilidade, mas não felicidade. Nós sabemos, sim, que o dinheiro, ele sustenta, é necessário para suprir as nossas necessidades, e cada necessidade nossa, elas têm um valor, né, que nós precisamos pagar, e com isso o dinheiro, ele é necessário, mas tudo que nós fazemos, se nós formos ver, nós estamos consumindo algo que é material. E a felicidade, ela é algo muito além do material. E ela é completa em Deus. Aleluia. Nessas minhas palavras, eu fecho o tópico número 2, pastor Ardo. Glória a Deus, que bênção. Olha só, meus irmãos, são muitas lições, são muitas lições. Eu faço questão de recapitular aqui para vocês. No tópico 1, nós tivemos, então, um contexto literário aí do nosso Salmo. Vimos que o autor do Salmo 73 foi Asaf. No tópico 2, nós, depois de aprendermos que Asaf estava tomado pelo sentimento de inveja, nós aprendemos aqui com a missionária Keren como vencer esse sentimento de inveja, meditando aqui no Salmo de número 73. Interessante, não é, missionária, que parece que Asaf estava olhando a vida através da janela da tentação, né? Ao invés de olhar o seu próprio caminho, os caminhos do Senhor, ele tinha a sua visão para fora. Olhando através das janelas da tentação, nós começamos a nos comparar, sobretudo nos comparar com os ímpios, como a irmã nos ensinou, né? Aprendemos também que não podemos ficar indignados como Asaf ficou, usando da santificação como moeda de troca, né? A senhora nos ensinou que parece que Asaf estava indignado. Como assim, Senhor? Eu tenho me santificado, eu tenho buscado a Ti e não prospero como o ímpio, né? Como se o nosso estilo de vida de santidade fosse, na verdade, como moeda de troca, barganha com Deus, né? E aprendemos com a missionária Keren a indignação de Asaf, que é uma pergunta legítima, eu acho, né? Por que o ímpio prospera? É um dos meus salmos preferidos, inclusive, porque eu me identifico muito. Eu acredito que, se você for um cristão sincero, você já se fez essa pergunta. Como assim esses que não adoram ao Senhor, que não mortificam a sua carne, prosperam e eu continuo passando por aflições? Asaf também fez essa pergunta, mas ele também traz a resposta. A missionária Keren nos ensinou aqui, que ele disse o seguinte: então entrei no santuário, não é isso? Então eu caí em mim mesmo depois que eu entrei no santuário do Senhor. Portanto, aprendemos também que o Senhor deseja a nossa prosperidade, mas a comunhão com Deus é prioridade. Amém. Né? Amém. Aprendemos também que a prosperidade dos ímpios é temporária e que prosperidade não é simplesmente
bens materiais. O missionário muito bem nos lembrou, ajuntai tesouro nos céus. Amém? E o dinheiro traz felicidade, aliás, traz facilidade, não é? Mas não traz felicidade. Né? Se eu fosse você, já compartilharia aí nas suas mídias sociais hoje. O dinheiro traz facilidade, mas não traz felicidade. Então, aprendemos, portanto, né, meios aqui de como vencer esse sentimento de inveja. E eu gostaria de pedir para os nossos professores, né, que nos dessem aqui algumas dicas de como podemos vencer esse sentimento de inveja. Pastor, inclusive, o salmista fala que então entrou no santuário. Qual seria, portanto, a importância de entrarmos no santuário ou a importância de congregarmos hoje em dia para que nos livremos de sentimentos como esse? É interessante essa pergunta, pastora Abel. Veja que o salmista fala que ele entrou no santuário, mas hoje, no tempo da graça que estamos vivendo em Cristo, nós somos a casa de Deus. Lá eles iam ao santuário, aqui Deus veio até nós e habita em nós. E Deus em nós, Ele é real com a pessoa bendita do seu Espírito Santo, que mortifica as obras da carne. Obra da carne essa que leva o homem a pecar, segundo o que Jesus falou em Marcos 7:22, que é do coração do homem que sai aquilo que o contamina. E entre as obras que contaminam os homens, estão lá a fornicação, o adultério, os homicídios e a inveja. O Espírito Santo habitando em nós pode limpar o nosso coração e a gente fazer como fez Asaf, constatar que o que ele disse no versículo 1 do Salmo 73. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. E Jesus disse que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória. Deixa Deus habitar em você para que essa obra da carne seja mortificada e você não precise invejar ninguém. E tendo Deus dentro de você, ser grato pelo que você tem e não se comparar. Você é único. Alguém já disse uma frase bem interessante. Deus fez você e jogou a forma fora. Aleluia. Glória a Deus. Isso me fez lembrar, pastor, também de Efésios 2:10, né? Maravilha. Paulo diz que somos feitura sua. Né? Nós somos feitura de Deus. E essa palavra feitura é a mesma usada para um poeta que faz um poema único, Amém. Lapidado, bem formado. Né? Temos que como tomar o senhor posse disse, joga a disso. forma fora. A glória a Deus, vamos tomar posse disso. Irmã Keren, só podia deixar, antes de irmos para o tópico 3, uma mensagem para esses irmãos que talvez estejam indignados, né, em momentos de dificuldades, vendo o ímpio prosperar, tem se dedicado ao Senhor, mas a hora da sua vitória, pelo menos aos seus próprios olhos, ainda não chegou. Você poderia dar uma mensagem de ânimo para esses irmãos que estão indignados como Asaf ficou? Eu vejo Asaf indignado porque ele focou, ele botou a sua observação na vida do ímpio. E nós vemos então que pela explanação já do nosso pastor Davi, que quando ele se volta para Deus, quando ele faz também notória o que Deus fez, o cuidado de Deus, aí sim ele passa a ver o quanto Deus o tem também abençoado, o quanto a vida dele de comunhão com Deus é riquíssima. E a presença de Deus, estar perto de Deus, faz o nosso foco mudar completamente, faz a nossa forma de ver a nossa vida, os nossos passos, os nossos caminhos, serem totalmente amplificados pela visão espiritual que Deus nos dá. Assim, a gente não fica, então, nessa observação, muitas das vezes, que realmente, como bem o pastor Albert falou, que eu acho que em qualquer momento da vida de todos nós já, acabamos observando o ímpio prosperar e muitas das vezes a gente não, a gente acaba deixando isso, a gente acaba deixando de fazer essa observação. E a gente então realmente se volta para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é precioso, que é estar com o nosso Deus. E as bênçãos do Senhor, a prosperidade que vem do Senhor, essa sim fará a diferença na nossa vida. Porque a prosperidade, ela não é só bens materiais.
né? Nós já colocamos, e o pastor Albert também já disse, que a prosperidade, ela vai além dos bens materiais. E isso é que vai realmente nos trazer a felicidade, como Asaf acaba encontrando na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu espero que o seu coração esteja mais confortado depois dessas palavras aí de ânimo com respeito à verdadeira prosperidade. É preciso, portanto, não é, pastores, que nós tenhamos essa visão de mundo, essa cosmovisão, né, de eternidade. Amém. A gente só olha para o material, para o físico, mas o que nos aguarda é um céu de glória. E ainda que não prosperemos com bens materiais, né, um parêntese, o Senhor deseja sim que tenhamos esses bens materiais, mas ainda que isso não aconteça, né, nós em breve nos encontraremos com Ele na glória, onde não haverá nenhuma necessidade. Glória a Deus. No tópico 3 agora, né, que o título diz o seguinte: clamando em meio à angústia. Para os irmãos que estão ligados aí na nossa programação, na terça-feira passada, no nosso culto de ensino, o tema da palavra foi o Salmo 50, verso 15, que diz o seguinte: olha, invoca-me no dia da angústia. Aprendemos, portanto, que em meio à angústia devemos clamar ao Senhor. E agora passamos do Salmo 73 para o Salmo 77, também da autoria de Asaf. Também é um salmo muito honesto para com os nossos sentimentos. Não é isso, pastor Davi? Isso, é verdade. É interessante que o Salmo 73, ele vai tratar dos conflitos existenciais relacionados à fé. Mas o Salmo 77, do mesmo Asaf, podemos dizer que é o clamor de uma alma angustiada. Esses salmos são tão interessantes, irmãos, que, pela definição que a gente viu aqui de Asaf, salmista, profeta, um grande escritor, e um homem que conhecia a Deus, servia a Deus, sabe que Deus é bom, cria mesmo em Deus. Teve esses conflitos existenciais e essas angústias da alma. Isso mostra para nós, pastor Albert, filha, que não há supercrente. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas deixa eu falar para vocês que talvez algumas mensagens equivocadas podem transmitir, às vezes, um positivismo muito exagerado, de que crente não sofre, não passa por tribulação, você é mais do que vencedor, você vai conquistar, você vai ter a chave. Isso é tudo verdadeiro. O crente é abençoado, é um conquistador, é um vitorioso. Porém, contudo, ele passa por esses momentos, essas crises. E olha como ele começa: elevo a Deus a minha voz, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, a angústia vem sim. Ela se abate sobre cada um de nós. Ele diz: no dia da minha angústia procuro o Senhor. Vá primeiro a Ele. Aleluia. Antes de ir talvez a um familiar, um cônjuge, um filho, amigos, vá primeiro ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei, disse Deus. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Talvez você esteja sofrendo de insônia por causa das aflições e tribulações. Clame ao Senhor, até o ponto que você possa ter paz e falar como o salmista disse: deitei e dormi, porque o Senhor tem me sustentado. Lembro-me de Deus e passo a gemer, os gemidos dele. E aqui na revista vai falar também do grito do aflito. Jesus não disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E sabemos, irmãos, indubitavelmente, que os dias que estamos atravessando são de angústia, de aflição, de ansiedade, de preocupações. Mas você não está sozinho. Deus é tão bom que inspirou pelo seu espírito Asaf a escrever esse salmo, onde ele fala, ele exterioriza, ele abre o seu coração. E falar é terapêutico. Aí os profissionais que ganham milhares de reais ou milhões só ouvindo pessoas. Fale com Deus. Vá, entre aspas, para o divã de Deus. Amém. Converse com Ele.
A Bíblia diz que os ouvidos deles não estão agravados para que não possa ouvir. Converse com ele, fala com ele como fez Asaf. E ele retrata o seu estado de angústia. Como é tempestivo, como é atual a palavra de Deus. Lembro-me, pastor Albert, filha, que o Lutero disse que a Bíblia ela não é moderna, ela é eterna. Glória a Deus. Ela é para todo o sempre. O que se falou ontem, se está vivendo hoje, serve de alento para nós. É o que Asaf vai trazer nesse Salmo 77, nesses primeiros versículos que eu conversei com os irmãos. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Parece que o Salmo 77, portanto, ele aprofunda mais um pouco com respeito aos sentimentos de Asaf no 73, né? Isso. Então aqui ele aprofunda ainda mais, mostra ainda mais a realidade dos seus sentimentos. E aprendemos com o pastor Davi que não há supercrentes. Então, de fato, que nós nos lembremos nesta manhã, meus irmãos, daquilo que Jesus já nos falou e que já nos foi lembrado nesta manhã. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Portanto, que aprendamos a confiar no Senhor, a conversar com Ele, a se abrir para Ele e a sentar no divã de Deus. Que maravilha que o pastor Davi nos ensinou. Portanto, o Salmo 77 nós vimos aqui no tópico 3.1, que é como se fosse de fato um grito do aflito, uma alma angustiada clamando por socorro. No tópico 3.2, nós vamos ver alguns sintomas que caracterizam essa aflição, esse sentimento, né, pastores, que parece ser um luto eterno, né? A pessoa só quer ficar prostrada, indignada, triste, angustiada. Quais são, portanto, aí, missionária Keren, os sintomas da aflição, tópico 3.2? Pastor Albert, os sintomas da aflição é bem característico, como o senhor já pontuou. Muitas das vezes a pessoa ela não tem um ânimo, ela não vê um direcionamento, ela não vê como sair daquela situação. O pastor Davi já falou e eu gostaria de também ressaltar a importância de falar. A alma, ela tem na voz uma maneira de dar vazão à sua agonia. Amém. Então, muitas das vezes, você está num momento de aflição que você acha, não, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero... Mas isso é que vai fazer você cada vez ir para um lugar que realmente não é para você estar. Você tem que falar. Fale dos seus sentimentos, fale do que você está passando. Né? Nosso pastor Davi já colocou, vá para o divã de Deus. Deus, ele é o seu maior amigo. As aflições, né, os problemas da alma, as doenças da alma, elas afetam tanto aqueles que servem a Deus como os que não servem. Mas nós que servimos a Deus, temos a Deus como um amigo. Nós podemos sim ir para o divã do nosso Deus e falar, para podermos dar voz à nossa alma, aos nossos sentimentos, o que nós estamos sentindo naquele momento de tanta aflição que muitas das vezes vem e quer realmente deixar você prostrado, quer deixar você totalmente sem ação. Então, meus irmãos, há sintomas muito graves, né? Nós vamos ver depressão, nós vamos ver que a pessoa ela para de se alimentar ou se alimenta demais, né? Então engorda. Então, assim, nós vemos muitos sintomas a respeito das aflições que atingem o corpo. Então, identifique, olhe para si mesmo. A Bíblia também vai falar, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja como está o seu estado emocional, né? E se você vê que você precisa, você não está bem, as suas emoções não estão boas, vá até o Senhor. E muitas das vezes ele é um processo lento, ele não é uma coisa que você ora ao Senhor e já restabelece, né, a sua felicidade, a sua alegria. Não, muitas das vezes é necessário um processo maior. Né? Você vai passar por algo mais lento. Então, diariamente, converse com o Senhor, fale com Ele e você vai ver como você vai melhorar
dia após dia, porque vai aumentar a sua confiança, a sua fé em Deus, que tudo aquilo vai passar, que tudo vai ter um fim. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Que maravilha. Olha só, portanto, aprendemos a clamar em meio à angústia e acabamos de aprender também quais são os sintomas dessa angústia, dessa aflição. E a missionária Keren também já nos ensinou como nos livrarmos desses sintomas. Vimos, portanto, a importância da fala. Pegue a sua caneta. Olha só, a alma tem na voz uma maneira de dar vazão à sua agonia. Nós aprendemos isso aqui nessa manhã com a missionária Keren e eu vou repetir para você anotar. A alma tem na voz uma maneira de dar vazão à sua agonia. Olha só que profundidade, meus irmãos, que aprendamos, portanto, a compartilhar os nossos sentimentos, sobretudo com o nosso próprio Deus. Pastor, pois não, irmã Keren? Só que ainda para trazer também algo, né, relativo a isso, que a gente falou aqui, né, de você buscar a Deus como um amigo, mas algumas das vezes você também vai ter necessidade de buscar um profissional, verdade, né, Pastor Albert? Porque com um profissional você vai ter uma pessoa que também vai poder lhe escutar e vai passar para você orientações, como você tem que proceder, muitas das vezes numa terapia ou com medicações, e isso é também importante. Verdade. Muitas das vezes nós cristãos, nós temos a Deus, mas também nós temos que usar os nossos profissionais da área para a gente poder também, muitas das vezes, passar por um momento difícil da nossa vida, onde a nossa alma está doente, onde nós estamos sentindo as aflições que o mundo, a vida nos traz, né? Glória a Deus, é verdade. E, pastor Davi, inclusive, já que a irmã Keren tocou nesse aspecto, nós já falamos sobre isso numa lição que tivemos aqui, a missionária Jordana e a pastora Pamela, quase me esqueço do nome. E nós discutimos justamente sobre isso. Eu gostaria da opinião também do pastor Davi, já que a irmã Keren tocou nesse aspecto, né, de que a ciência e a fé não são antagônicos, não é isso? Então, de fato, precisamos, às vezes, recorrer à psicologia como nosso aliado. Qual é a importância disso, pastor, para nós? Eu, certa vez, ouvi uma frase muito interessante que dizia o seguinte, que os médicos, e aí eu vou incluir os profissionais de saúde, muito mais agora nessa época de pandemia, eles são amigos de Deus na luta pela vida. Verdade. E se não me falha a memória, aqui no hospital em Brasília, na HFA, tem lá na entrada do hospital um texto de Eclesiástico que diz que Deus deu o conhecimento aos homens da medicina para ser exaltado em todas as suas obras. Amém. Então, me adianto também para dizer que essa figura que eu usei de divã, de Deus, é para também trazer que esses profissionais podem ajudar, sim, no restabelecimento da saúde mental, da saúde emocional, entendeu? Mas me adianto também para deixar claro que o divã do crente tem que ser o joelho. Amém. Entrar dentro do seu quarto e falar com Deus. Mas esse trocadilho é para também exaltar esses profissionais que também podem ajudar no processo de recuperação. Glória a Deus. Amém. Portanto, nós devemos saber discernir, não é mesmo? Discernir se os nossos sentimentos são angústias, aflições que podem ser resolvidas com oração, com aconselhamento pastoral, que inclusive também está em extinção, né, pastor? Alguns vão para o outro extremo, né? Nós temos que ter esse equilíbrio entre fé e ciência, entre psicologia e joelho, né? E alguns vão para os dois extremos. Uns não querem saber de psicólogos, né? E outros também acreditam que a solução de todos os problemas está na psicologia. É o que alguns chamam de psicologização do evangelho, né? Querem justificar o pecado a todo custo através da ciência. Mas glória a Deus do que nós aprendemos aqui hoje, né? De encontrarmos o equilíbrio. E esse equilíbrio nós só encontramos através da meditação na palavra de Deus. Como diz aqui o comentarista, né? Nós devemos lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. É o que diz aí o nosso último subtópico da lição. Não é? Nós já vimos que
temos momentos de angústias, temos as nossas indignações com respeito à prosperidade dos ímpios, vimos como superar momentos de angústias, e agora, nesse último tópico, nós vamos aprender como restabelecer a fé. É como se fosse um checkmate na angústia do salmista no Salmo 73 e 77. Não é isso, irmã Keren? A gente vê a importância quando Asaf ele restabelece a sua fé, lembrando dos feitos do Senhor na sua vida. E Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Amém. Então é o que Asaf faz. Ele realmente começa a falar dos feitos do Senhor para a nação de Israel, para a vida dele, e ele começa a restaurar a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, saber que Deus está ali perto dele, próximo a ele, para cuidar dele, para tirar ele de toda e qualquer angústia, de toda e qualquer aflição. Amém. Glória a Deus, que maravilha. É isso mesmo, ele trouxe à memória aquilo que poderia dá-lo esperança. É isso, pastor Davi? Correto, concordo, e ele muda o foco. Exato. Ele faz a sua observação da vida dos ímpios, dos nécios, dos soberbos. Contudo, antes de cair definitivamente no abismo, digamos assim, e abandonar de vez a fé, ele volta-se para Deus. Então, mude o foco. Aleluia. Veja o que você está vendo, no que você está focado. E olhe para Deus e para as suas obras. Jesus falou: olhe os lírios do campo, as aves do céu. E eu costumo aconselhar, pastora Avet, filha, que faça isso na prática. Esses dias, tomando todos os cuidados cada pandemia, num lugar bem isolado, eu fui fazer uma caminhada. Cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo. E tinha um grande formigueiro e as formigas levando seus alimentos, cada folha enorme. Eu parei e fiquei observando. E lembrei de provérbio: vai ter uma formiga, um preguiçoso. Falei: não estou com preguiça, estou aqui dando uma malhada. Amém. E daquilo eu passei daquelas folhas que a formiga levava, passei para as árvores. Comecei a pensar em Deus e fui visitado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Foi um gozo, uma alegria tão grande, e assim como a brisa do vento me tocava, o Espírito do Senhor também me visitou. É real. Mude o seu foco e volte-se para Deus e para as suas obras. Glória a Deus. Fazendo assim, nós temos a nossa fé restabelecida. Portanto, que tragamos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Eu percebo aqui, portanto, pastores, que a gratidão é uma excelente chave, Nós olharmos para o retrovisor da nossa vida, E um antídoto contra a inveja. É verdade, olha que maravilha, olha os benefícios da gratidão. Como o pastor falou que nós temos que colocar em prática, gostaria de compartilhar aqui, pastores, a prática que a minha esposa teve essa ideia, que a Pamela, ela viu em algum lugar, não me lembro, mas nós colocamos em prática desde o ano passado. É o famoso potinho da gratidão. Ela pegou um potinho bonitinho, na verdade foi o primeiro que achou lá em casa, tipo aqueles vidros de azeitona, Agora em 2020, já que a gente deu valor ao potinho da gratidão, ela comprou um específico para isso, vários post-its coloridos. Em que consiste esse potinho da gratidão? A cada conquista que nós temos, desde as mais simples, como o sucesso de uma lição da escola bíblica dominical, como essa, chegando à sua casa, as conquistas mais poderosas, nós anotamos no nosso post-itzinho a data, aquilo que o Senhor fez, aquilo que de bom aconteceu conosco, dobramos o papelzinho e colocamos no potinho da gratidão. Que interessante. E aí temos feito isso desde o ano passado. Por quê? Acontece que todo início de ano, ou melhor dizendo, final de ano, as pessoas contam aqueles testemunhos grandiosos no culto da virada. E aquilo gera em nós esse sentimento maligno que Asaf quase resvalou seus pés nele, da inveja. Meu Deus, como assim? Que ano sensacional que essas pessoas tiveram e não aconteceu nada conosco. E nós ali de pronto já demonstramos a nossa ingratidão, porque o fato de nós vencermos mais um ano com vida já seria
motivo de sobra para agradecer. Então, como a nossa memória ela é curtíssima ou quase nula no que diz respeito à gratidão, nós começamos a anotar. E é incrível, pastor, quando a gente está naquele momento na bad mesmo, né? O que a gente faz? Abre o potinho da gratidão e ao final do ano nós abrimos o potinho da gratidão, desenrolamos cada papelzinho e nos emocionamos percebendo o quanto o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, o quanto Ele tem feito por nós e também, por outro lado, o quanto nós somos ingratos. Que o Senhor nos ajude a lembrarmos dos seus feitos para que não sejamos invejosos nem ingratos. Amém. Portanto, que lições maravilhosas tivemos, pastores, e eu estou com muita pena de já partir para o fim dessa lição. De coração mesmo, é um privilégio estar aqui com vocês, que são referenciais para as nossas vidas. Amém. A título de conclusão, eu gostaria que a irmã Keren, né, o que a senhora pode deixar a título de conclusão dessa lição maravilhosa aí para os nossos alunos hoje? Essa lição, ela realmente, ela fala muito conosco, né? Porque, com certeza, muitos de nós, se não todos nós, já passamos por momentos desse jeito, irmãos, porque nós passamos por angústias, sofrimentos, aflições na nossa vida. E Asaf, então, ele externa isso nos seus salmos. E a gente, então, consegue extrair desse salmo como ele também sai vitorioso dessas angústias dele. E isso, então, fica para nós, que nós devemos buscar em Deus vitória sobre esses maus momentos. Amém. Glória a Deus. Pastor Davi, também a título de conclusão, né? O que o senhor pode deixar de mensagem para os nossos alunos? Eu sugiro que você leia de novo esses textos, Salmo 73 e 77, a observação de Asaf que trouxe a inveja. Eu queria fazer mais uma adição aqui. Ele observava a vida dos ímpios e do soberbo. Irmãos, queridos que nos ouvem, amigos, cuidado para onde você está olhando. E nesse tempo de pandemia, de isolamento, as redes sociais, a internet estão sendo muito usadas. Cuidado quando você vê aquelas pessoas, mesmo que seja agora fotos antigas de viagem, né? Sucessos de outras pessoas, cuidado com os seus sentimentos. Tá? Isso pode trazer o que trouxe para Asaf, a inveja. Então, de uma forma bem prática, modere o seu uso de redes sociais. Não olhe para a vida dos outros, não inveje ninguém. E passe mais tempo com a Bíblia. Leia mais a palavra de Deus, medite. Venha restabelecendo a sua fé. Deus não está morto, como diz o filme. Aleluia. Ele é real e Ele é bom. Você não deve duvidar da existência nem da bondade de Deus, que a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. E que essa lição, os exemplos de Asaf, no Salmo 73, 77, tudo que compartilhamos aqui, venha fortificar, restabelecer a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Agrade ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, meus irmãos, você que nos acompanhou até aqui. Olha, a nossa revista, né, diz o seguinte: mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Amém. Glória a Deus. Vamos, portanto, agradecer ao Senhor por essa lição maravilhosa com o pastor Davi, orando e nos abençoando. Pai, louvamos o Teu nome pelo privilégio, oportunidade ímpar de estudar e meditar a Tua palavra. E ver que os conflitos de Asaf, as angústias de Asaf, muitas vezes são as nossas, na caminhada de fé. Obrigado por esses ensinamentos da Tua palavra, obrigado pela vida do pastor Albert, da minha esposa, a missionária Keren. Obrigado por esse momento ímpar, Senhor, de meditar na Tua palavra e poder transmiti-la. Que essa palavra venha abençoar, edificar vidas e fortalecer a fé de todos que nos ouviram. Por tudo, ó Deus, te expressamos a nossa mais profunda gratidão em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Por favor, compartilhe esse vídeo para os demais alunos da Escola Dominical serem edificados pela poderosa Palavra de Deus. De fato, tivemos muitas lições importantes aqui que são dignas de serem compartilhadas. Continue conosco aqui no Catedral Baleia, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também fique atento às nossas programações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima semana, querendo Deus. Amém. Deus abençoe.